Muito boa noite. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR. Os Diálogos AMSUR, como sempre, são desenvolvidos pelo Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas, Instituto ANSUR. Tem sempre a parceria do Fórum 21 e também do portal Rede Estação Democracia de Porto Alegre. Hoje nós vamos abordar um tema que nós denominamos como hegemonia americana, decadência e resistência, efeitos sobre o mundo, a América Latina e o Brasil. Nós estamos acompanhando e sentindo na pele, de maneira muito forte, um, um processo de retaliações ao Brasil, mas que não se dá somente ao Brasil. Está se dando hoje a um conjunto muito grande de países, de espectro muito distinto, e é necessário tentar entender estes diferentes movimentos. Aqui no Brasil, formalmente, o que tem sido dado como questão central é, é uma fala, uma carta do governo americano, assinada pelo Trump, dando conta de que o Brasil está desrespeitando direitos humanos ao fazer o julgamento do ex-presidente da República, mas esse ex-presidente da República não está na Índia e a Índia está sofrendo o mesmo tipo de problemas. Não está no Canadá e o Canadá sofreu retaliações importantes. Não está na Europa e a Europa também vem sofrendo sanções de grande ordem. É, nós temos esses movimentos acontecendo e não são somente os movimentos em relação ao Brasil e os movimentos ligados à guerra tarifária que estão ganhando centralidade, né, nas ações que os Estados Unidos, através do governo, desse novo governo Trump, vem desenvolvendo, é, demonstrando uma velocidade muito grande de transformações ou de avanços em mudanças no jogo geopolítico mundial, é, ao mesmo tempo em que a guerra tarifária está em curso. Os Estados Unidos, por exemplo, alegando questões conectadas ao tráfico de drogas, desloca uma frota importante, uma frota de três destroyers, 4.500 soldados embarcados para a zona do Caribe, muito próximo da fronteira da Venezuela, ameaça a Venezuela e o próprio presidente Maduro, ameaça Cuba, ameaça Nicarágua, né? Vem desenvolvendo pressões de várias ordens. Então, aparentemente, né, há uma tentativa do governo Trump de retomada explícita da doutrina Monroe, né? Há aparentemente movimentos do governo Trump na direção de buscar rachaduras, né, no BRICS, né? Numa clara escolha de inimigos estratégicos, inimigos de longo prazo, particularmente colocando no centro de cena a China, colocando no centro de cena também a aliança estratégica China-Rússia, inclusive tentando agora enfraquecer essa aliança China-Rússia, vem desenvolvendo atividades voltadas à sedimentação de paz na Ucrânia. Ou seja, nós temos um monte de coisas acontecendo no jogo geopolítico internacional de uma velocidade muito grande. Para nós entendermos ou tentarmos entender um pouco melhor o que está acontecendo, nós contaremos na data de hoje com duas contribuições importantes. Nós vamos contar com o professor Manuel Domingos Neto. O Manuel Domingos foi professor da Universidade Federal do Ceará e também da Universidade Federal Fluminense, foi vice-presidente do CNPq, foi deputado federal pelo Piauí e foi presidente da ABED, Associação Brasileira de Estudos de Defesa, do qual ele é membro fundador. E também é autor de diversos livros. O livro mais recente dele é, é sobre o que fazer com o militar. Teremos também conosco o professor Marcos Cordeiro Pires. O professor Marcos Cordeiro Pires
é professor da Unesp, professor na Unesp em Marília, em Relações Internacionais e no programa Santiago Dantas. O programa Santiago Dantas vincula a Unesp, PUC São Paulo, Unicamp. Atualmente, o professor Marcos pesquisa as relações entre a China, o Brasil e a América Latina, e ele é co-coordenador do grupo de pesquisa do BRICS, né, através do CNPq, e membro da diretoria do Instituto Confúcio, da Unesp. Para darmos início aos trabalhos, eu queria pedir primeiro que as pessoas que nos assistem pelo YouTube se inscrevam em nosso canal, canal Instituto Ansur, que deem o seu like para amplificar a penetração do nosso canal e também tendo interesse em serem informados sobre próximas atividades, acompanharem futuras atividades do Instituto, que cliquem também no sininho. Bom, então, dando imediatamente início aos nossos trabalhos, eu vou pedir a intervenção do professor Marcos Cordeiro Pires. Marcos, com você, por favor. Só para vocês saberem, o professor Marcos Cordeiro Pires está participando de dentro da sala de aula com a presença dos alunos do terceiro ano lá em Marília. Então, nós estamos hoje dentro de sala de aula também. Então, em primeiro lugar, boa noite, né? Eu gostaria de agradecer a Ansur, né, pelo convite, principalmente Antônio Carlos Granado. Queria agradecer também aos meus queridos alunos, né, por participarem e estarem aqui acompanhando esse debate, né, que eu estou roubando uma aula deles sobre Schumpeter para fazer uma discussão muito importante sobre as questões conjunturais. Gostaria de mandar um abraço para o professor Manuel Domingues Neto, né, da parte do professor Sérgio Aguilar. Né? Quando ele ficou sabendo, ficou empolgado, falou assim: manda um abraço, professor Manuel, então o abraço está dado. Eu gostaria de explicar mais ou menos, né, o que eu vou discutir aqui. Então, o primeiro ponto, né, que eu vou discutir é acerca da doutrina Monroe, né, particularmente daquilo que a gente chama de doutrina Monroe 2.0. Né? A gente coloca 2.0, já que em 2013, durante o governo Obama, o então secretário de Estado John Kerry havia decretado o fim da doutrina Monroe e, inclusive, se aproximando de Cuba, estabelecendo relações diplomáticas de Cuba, cujo ápice foi em 2015, na Cúpula das Américas do Panamá, quando pela primeira vez os dirigentes de Cuba, no caso Raul Castro, e o presidente norte-americano Barack Obama trocaram um aperto de mãos. O segundo ponto, né, é chamar a atenção sobre o fato de que, né, do ponto de vista essencial, a própria compreensão, né, do que significa América Latina para os interesses norte-americanos, essas diretrizes, né, após a entrada de Donald Trump em 2017, elas não se alteraram, né, fundamentalmente durante o governo de Joe Biden. Em seguida, né, a própria política do Donald Trump, que, para quem duvidava, ele está seguindo direitinho o chamado Projeto 2025, que foi feito pela Heritage Foundation. Né? Aquele projeto que tem 900 páginas e que onde consta uma série de iniciativas que o governo Donald Trump tem tomado ultimamente. Né? Então, ninguém pode reclamar do Donald Trump que ele traiu seus eleitores. Tudo aquilo que ele prometeu até aqui, ele tem cumprido. Por fim, né, eu gostaria de chamar a atenção, né, para esse acirramento do unilateralismo americano e, particularmente, né, uma coisa que seria para discutir, principalmente com os colegas de ciência política, essa transição, né, de hegemonia, né, para dominação. A impressão que se tem é que os americanos, durante esse governo Trump, estão abandonando aqueles instrumentos de hegemonia, né, como, por exemplo, tentar o convencimento, liderar um bloco de países em nome de tal e quais objetivos, ou seja, né, isso tudo tem mudado.
Então, pegando eu gostaria de chamar a atenção para as manchetes de hoje, que eu pude verificar, né, e até imprimir aqui, né, e vou ler para vocês. Né? A primeira delas, né, que saiu no portal Terra, Estados Unidos alertam para avanço do modelo autoritário chinês na América Latina. Então, a China é colocada aqui como é, uma, uma ameaça real, e essa frase foi colocada durante uma reunião entre os ministros de defesa da América do Sul, em Buenos Aires, na semana passada, e foi dita pelo almirante Alvin Halsey, que é o comandante do Comando Sul dos Estados Unidos. A segunda questão, né, é a manchete chamada Governo Trump é acionado para intervir em acordo de níquel no Brasil. Então, essa discussão ela se dá porque uma planta de níquel que pertencia à empresa Anglo-American, no estado de Goiás, ela foi vendida para a China Mine Metals. E isso está criando uma turbulência, né, na União Europeia, né, que busca, de algumas maneiras, evitar essa aquisição ou cancelar essa aquisição. Então, o governo brasileiro é pressionado por isso, bem como agora, né, por uma associação dos Estados Unidos que pede intervenção de Trump para impedir a venda dessa planta de níquel para a China. Então, a gente tem um debate interessante que, né, isso aqui trata de recursos naturais. Então, como falou a comandante anterior do Comando Sul, a general Laura Richardson, ela chamou atenção num discurso feito em 2023, na Conferência de Segurança de Aspen, chamando atenção para aquelas virtudes que tem, né, a nossa vizinhança. Né? Ela utilizou a palavra neighborhood, né, e não backyard. Né? Então, a nossa vizinhança. Então, a nossa vizinhança tem muita água, 20% da água do país, né? Tem pelas reservas do Brasil, 80% dos recursos de nióbio, tem uma grande floresta tropical com imensos recursos, possui reservas de ferro, reservas de cobre, reservas de níquel, reservas de terras raras e de lítio. Né? Particularmente esses últimos, cobalto, níquel, lítio, nióbio, compõem aquilo que os americanos chamam de minerais críticos. E como a gente pode observar hoje, essa temática de minerais críticos, ela é fundamental, principalmente quando se considera a transição energética. Então, né, eu poderia pegar uma outra manchete de hoje, de que o Donald Trump ameaça a China com 200% de tarifas, se a China restringir a venda de ímãs feitos com terras raras. Esses ímãs são fundamentais para inúmeros processos econômicos e principalmente militares. Então, esse é um ponto, né, que a gente precisa considerar. A doutrina Monroe, como eu havia dito, né, ela persistiu, digamos assim, pelo menos em termos de discurso, de 1823, né, quando o presidente Monroe decretou a sua doutrina dizendo a América para os americanos. Então, naquele momento, poderia-se dizer que aqui no continente. Então, por exemplo, os Estados Unidos ajudaram os mexicanos a expulsar a invasão francesa durante a década de 1850. Ou os Estados Unidos ajudaram, de alguma forma, a manutenção da autonomia do Canadá. Então, teoricamente, é essa a finalidade. Mas a gente sabe que, a partir do Theodore Roosevelt, no começo do século XX, na década de 1910, a doutrina Roosevelt ela é utilizada como um instrumento para avançar a hegemonia norte-americana,
quando se oferecia, de um lado, o porrete, né, e, de outro lado, uma cenoura. Então, essa doutrina ela continua, por exemplo, mesmo durante o período do Roosevelt, quando tem a política de boa vizinhança, né, ela é automaticamente renovada quando começa a Guerra Fria, e durante a Guerra Fria, a potência inimiga a ser combatida seria a União Soviética, e se inicia uma doutrina de segurança nacional em todos os países da América Latina, tendo como objetivo atacar o inimigo interno. O inimigo interno, o movimento de trabalhadores e o movimento comunista. Isso deságua na década de 1960 a 1980 numa série de ditaduras militares. E continua, por exemplo, depois do processo de redemocratização, já no governo do Bill Clinton, né, e um pouquinho no governo do George Bush filho, a questão de uma área de livre comércio como se fosse, né, a solução para o problema do desenvolvimento aqui da América Latina. Essa discussão ela cai no começo dos anos 2000 quando nós temos a eleição de uma série de governantes de partidos de centro-esquerda, e essa discussão, ela, digamos assim, enquanto doutrina Monroe, ela é teoricamente, oficialmente encerrada durante o governo do Barack Obama, em que o Barack Obama queria focalizar, né, deslocar problemas do Oriente Médio, deslocar problemas na região e focalizar unicamente o combate à China naquilo que, durante o governo do Barack Obama, se chamou um século americano para o Pacífico. Então, isso, como resultado, né, aparentava, né, que o governo norte-americano seria menos intervencionista, seria menos ideológico e passaria a avançar nos interesses americanos. Né? Mas a gente viu, particularmente quando foram divulgados as informações do Julian Assange com o Wikileaks, e também depois com as informações do Edward Snowden, né, quando ele divulga uma série de documentos sobre espionagem norte-americana, de que aquele tipo de discurso era apenas discurso, porque a política norte-americana ela continuava a mesma. Mesmo com relação à China, né, nós tivemos, desde o governo Bush até o governo Barack Obama, subsecretários de Estado para o hemisfério ocidental. Então, nós tivemos um diplomata chamado Thomas Shannon, outro chamado Arturo Valenzuela e a outra chamada Roberta Jacobson. Todos esses três, quando se reuniam com os chineses, falavam: não, nós não vemos problema nenhum, né, no fato dos chineses se envolverem com a América Latina, porque os chineses eles garantem estabilidade, garantem mercado para os produtos latino-americanos, e desde então, exceto um ou outro país, nós não vemos grandes crises econômicas na América Latina. Isso tudo muda, né? Na prática, né? Me recordo que em 2013, né, o primeiro movimento foi feito com a base de Darwin na Austrália, e passo seguinte, né, foi a criação do diálogo quadripartite, né, do Quad, entre Estados Unidos, Índia, Austrália e Japão, e continuou mais adiante no governo Biden, quando criou aquilo chamado AUKUS, né, uma aliança específica, Estados Unidos, Austrália e Grã-Bretanha. Do ponto de vista oficial, né, o retorno da doutrina Monroe foi feito em 2017 no discurso do Donald Trump na Assembleia Geral da ONU. Naquele momento, ele falou: a doutrina Monroe era e continuará sendo a doutrina, né, dos Estados Unidos para a América Latina. E, em dezembro de 2018, o secretário de Estado Rex Tillerson, né, num discurso na Colômbia, falou que, né, a América Latina não precisa, palavras dele, de novas potências,
né, para explorar os recursos, né, da região. Ele fazia referência principalmente à China, Rússia, né, e, de forma colateral, ao Irã. Se nós observarmos, né, a postura do governo Trump, né, desculpe, a postura do governo Biden, né, depois de 2021, nós não temos mudanças substanciais. Então, por exemplo, as pressões contra a entrada da Huawei na base de 5G, né, que começaram forte no governo Trump, no governo Biden, continuaram. O governo Trump criou uma iniciativa que não saiu do papel, chamada Américas Cresce. A propósito, essa iniciativa Américas Cresce, ela, de acordo com o projeto 2025, ela deverá ser retomada. Mas o governo Biden criou uma outra sigla, que seria a Parceria para a Prosperidade das Américas, né? Que, ao fim e ao cabo, acabou juntando especificamente países que tinham acordos de livre comércio com os Estados Unidos, como México, Peru, Panamá, Chile, né, Uruguai, Costa Rica, dentre outros. Outra coisa que nós vemos reproduzindo, né, no governo Biden, no governo Trump, no governo Biden, foram as declarações, né, dos comandantes do Comando Sul. Então, nós tivemos, até hoje, desde 2018, o almirante Craig Feller, que ficou de 2018 a 2021, a general Laura Richardson, de 2021 a 2024, e, atualmente, o almirante Alvin Halsey, né, que iniciou no final do ano passado. Né? Qual que é a questão central? Né? A questão central é determinada pela Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos, que sai em 2018, em que eles pontuam, né, que China e Rússia, né, são, né, as suas ameaças estratégicas, né, e que toda a obrigação, por exemplo, da área de responsabilidade do Comando Sul. Para quem não sabe, a área de responsabilidade do Comando Sul é o Caribe todo e do México até a Patagônia, né? Então, desde então, eles têm reforçado as ameaças representadas pela presença da China, pelos investimentos da China, né, pela construção de infraestrutura e, particularmente, pela estratégia One Belt and Road, ou, né, atualmente, Belt and Road, né, que é a nova Rota da Seda. Então, isso aí é muito pontuado. Nessa continuidade, né, entre Trump e Biden, a gente pode citar, por exemplo, a forma como os americanos enxergam a parceria da China com a América do Sul. Então, por exemplo, a Estação Espacial de Neuquén, que fica na província de Neuquén, na Argentina. Aquela estação espacial é um observatório. Foi feito pela China e os argentinos podem usar para pesquisa 1 hora por dia. Essa estação espacial foi muito importante para fazer a triangulação de sinais que permitiu que a China fosse o primeiro país a pousar uma sonda no lado oculto da Lua. Então, do ponto de vista estratégico, eles observam que isso é uma ameaça estratégica, porque, na eventualidade de uma guerra, esse ativo tecnológico poderia ser utilizado pelos chineses contra os americanos. Outra questão importante diz respeito ao porto de Xangai. O porto de Xangai é um enorme porto de águas profundas. E os americanos dizem: o objetivo verdadeiro da China não é organizar o transporte. O objetivo da China é ter um porto de águas profundas onde eles podem estacionar um porta-aviões, né? Isso é uma desculpa bastante esfarrapada, né? Porque a China hoje, quiçá, ela possui capacidades para fazer um tipo de combate moderno com os Estados Unidos no entorno, né, do Mar do Sul da China. A China não tem
exceto por armas nucleares, como projetar poder para fora daquele território, daquela região. Do ponto de vista estratégico para nós brasileiros, né, coisa que também é criticada hoje pelos americanos, seria nós ligarmos o centro-oeste do Brasil até o porto de Xangai, né, que seria algo estratégico importante, né, para as exportações brasileiras destinadas à aves. Um terceiro exemplo que vale a pena depois buscar diz respeito a um porto, né, a um parque industrial que a China, né, e o governo anterior da Argentina iria construir próximo do Estreito de Magalhães. Então, é uma região especial, onde tem zonas francas na Patagônia. O governo norte-americano pressionou, e o ano passado, né, no comecinho do governo Milei, a general Laura Richardson fez questão de ir até Ushuaia, no sul da Argentina, falar que aquele porto ou a presença chinesa ali seria impraticável, seria impossível, porque a China estaria a 120 quilômetros em linha reta do Estreito de Magalhães. Aí, de novo, qual a importância do Estreito de Magalhães? Os novos porta-aviões americanos não podem passar pelo Canal do Panamá. Então, para um porta-avião sair de Miami e ir para São Diego, na Califórnia, ele teria que passar pelo Estreito de Magalhães. Então, os americanos observam toda essa questão. Mais adiante, né, a gente pegando o governo Donald Trump, o governo Donald Trump ele já traz, né, uma questão nova, né, que é o projeto 2025, que foi formulado a partir da Heritage Foundation, mas ele é o projeto, né, que está guiando, né, o governo norte-americano nesse Donald Trump 2. Por exemplo, o desmonte, né, da Agência de Desenvolvimento Internacional, né? Por exemplo, né, que eu tirei esse trecho que eu vou ler agora, né, do relatório das 900 páginas do projeto 2025. A assistência externa dos Estados Unidos em todo o hemisfério ocidental visa responder às ameaças à segurança nacional que emanam na região, como o tráfico ilícito de drogas, como o professor Granado há pouco mencionou, o deslocamento de uma frota americana para a costa da Venezuela, supostamente para combater droga, o tráfico ilícito de drogas e armas, fluxos de imigração ilegal, terrorismo, pandemias e ameaças estratégicas da Rússia, China e Irã. Na última década, os Estados Unidos forneceram bilhões de dólares em assistência humanitária de segurança e desenvolvimento na América Central e nos Andes, incluindo 1 bilhão em ajuda emergencial alimentar e não alimentar a milhões de refugiados venezuelanos que fugiram da ditadura de Maduro. A USAID é sempre a primeira a responder a desastres naturais na América Central e no Caribe, e emprega uma rede de especialistas dedicados na região para prestar essa assistência. Durante a pandemia de Covid, os Estados Unidos forneceram milhões de doses de vacinas. Por outro lado, a América Latina é uma importante fonte global de energia e alimentos, gerando renda substancial que pode financiar o desenvolvimento social e econômico interno. As nações do hemisfério compartilham uma vantagem geográfica natural e massiva em comércio e investimentos devido à sua proximidade com os Estados Unidos, complementada por acordo de livre comércio. Os Estados Unidos continuam sendo o destino preferido para o ensino superior e oportunidades de negócio para os latino-americanos. Diásporas bem-sucedidas nos Estados Unidos servem como poderosas pontes econômicas, culturais e políticas para todos os países da região. O governo Trump se concentrou em promover o comércio e investimento, especialmente a infraestrutura, por meio de um esforço interinstitucional chamado América Cresce, no qual a USAID desempenhou um papel fundamental no fornecimento de assistência técnica para criar um ambiente mais propício à atração de investimentos privados. O governo Biden cancelou o programa, né, e ele promete, né, que vai recuperar isso e particularmente apoiar. Então, a USAID não vai apoiar
né, programas de fome, não vai apoiar programas de igualdade, não vai emprestar dinheiro para negócios femininos, ela vai direcionar, né, o seu apoio, né, para os governos pró-mercado, para as universidades pró-mercado e pró-liberais. É interessante que nesses meses de governo Trump, já partindo para a conclusão, a gente observa uma questão muito interessante. Os americanos rasgaram a cartilha. Então, no momento em que né, que os americanos humilham os europeus, seja na questão da OTAN, seja na questão, né, da imposição de tarifas, né? Lembra-se que o Canadá pertence à OTAN e também foi devidamente humilhado pelos americanos. Toda a discussão que eles, né, se arvoram no mundo inteiro, por exemplo, de chamar o Alexandre de Moraes como violador dos direitos humanos, né, eles apoiam, né, e no último relatório sobre direitos humanos nos Estados Unidos, o governo do Nayib Bukele é considerado uma democracia plena e perfeita, né, independentemente da forma como são presos ou como não são julgados 60 mil presos naquele território. Mas ele está, como diria, é uma democracia. Né? Outra questão interessante, né, diz respeito a que aconteceu hoje, ou está acontecendo agora, porque é de dia na Coreia do Sul. Né? O mesmo argumento que o Donald Trump utiliza aqui no Brasil para impor sanções é o mesmo argumento que ele está falando agora com Lee Jae-myung, que é o presidente da Coreia do Sul, que está sendo acusado de ter feito, né, uma derrubada de governo, uma revolução que tirou um presidente que tentou dar o golpe na Coreia do Sul. Né? Então, esse presidente sofreu um processo de impeachment, está preso, e o Donald Trump chama esse, né, deposto, né, que foi deposto, né, de maneira ilegal, sendo que os sul-coreanos sabem da ameaça que está sendo colocada. A própria questão, né, daquilo que deixa de ser elemento de hegemonia, né, porque hegemonia, digamos assim, é uma dominação branda, né? É uma dominação em que os dominados gostam do dominador ou imaginam que gostam do dominador. Né? Quando a gente pega a dominação crua, a dominação imperial hoje, né, não tem mais nenhuma máscara sobre essa característica de dominação. Né? Os americanos eles estão interessados, sim, né, nas reservas de terras raras do Brasil, que significa 20% das reservas mundiais. Estão interessados, sim, no Triângulo do Lítio, na América do Sul. Estão interessados, sim, né, no petróleo do Brasil, da Venezuela, das Guianas, naquilo que a gente chama de margem equatorial. Eles estão interessados, sim, né, em impedir, né, a criação de outras alternativas de desenvolvimento para os países latino-americanos. E nesse momento em que nós estamos estreitando laços com a China, a diplomacia norte-americana tem buscado meios para boicotar, né, essa aproximação. Vale a pena recordar, e aí eu concluo, Granado, né, uma questão muito importante que diz respeito ao processo que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Esse processo acontece justamente quando os BRICS se institucionalizam, quando se cria um banco de desenvolvimento, um novo banco de desenvolvimento, quando se cria, né, um arranjo contingente de reservas, quando se cria na Ásia um banco de investimento em infraestruturas, né, quando se cria a possibilidade dos países do chamado Sul Global de encontrar novos modelos de desenvolvimento e novas fontes de financiamento. Então, nós estamos aqui na América do Sul, né, no meio, né, de uma disputa gigante em que as armas que nós temos, né, para enfrentar, né, elas são muito poucas, já que o Brasil não tem capacidade militar para se contrapor a nenhuma potência nuclear. E, infelizmente,
né, o povo brasileiro não tem a coesão necessária, né, para mandar um recado bem alto para o mundo de que o Brasil é um país independente, que o Brasil tem os seus interesses e que quem manda no Brasil são os brasileiros. Muito obrigado. Agradeço muito, Marcos, e passo já imediatamente, então, para o Manuel. Manuel, com você, por favor. Um prazer lhe rever, Granado. Assim como todos os outros, querido Vicente, Tadeu, Tibúrcio, Tagnino, Marcos, dê um grande abraço no Sérgio, que faz tempo que eu não vejo, velho companheiro, Sérgio Aguilar. Parabéns por sua exposição, quadro que você nos oferece para discussão. Parabéns também pela introdução, Granado, que você fez, já entrando, situando bem o tema. Eu fico imaginando o seguinte: talvez a minha contribuição fosse melhor se eu fosse mais produtiva, mais rentável, mais cabível, se eu puxasse a reflexão sobre certos conceitos, para que a gente possa ver com propriedade, ou enfim, com mais acuidade, os diversos lances em curso da política internacional e das confrontações também. Esses dois conceitos, o primeiro é de ordem mundial, né? O segundo seria de guerra e o terceiro de soberania. A ordem mundial, ela conecta, desde a modernidade, ela conecta profundamente o- todo o globo, né? A gente não pode imaginar o capitalismo se desenvolvendo sem conexões, e regulamentações profundas. Chega um ponto em que essas conexões e essas regulamentações, digamos, esses princípios que permitem o funcionamento do capitalismo, o desenvolvimento capitalista, eles entram em pane. Há necessidade de uma reorganização. E isso se faz através das armas. Ordem mundial é sempre resultante de imposições de quem ganha a guerra. Elas ocorrem, essas mudanças de profundidade ocorrem de tempos em tempos, são demoradas, muito demoradas, a gente não há previsão de quando elas começam. Eu acredito que, eu raciocino assim, a última ordem que tirou Londres do mando e entregou para Washington, ela demorou pelo menos aí do início do século até 45. Primeira e a Segunda Guerra conectadas, né? Sequenciais, né? E quem poderia imaginar, prever os múltiplos lances acontecidos nesse interregno? Quem poderia imaginar as dimensões do conflito? Enfim, mudança de ordem e guerra, e as guerras que elas provocam, elas lançam toda a humanidade em interrogações, e há muita gente fica concluindo, vai ser assim, vai ser assado, mas o que prevalece é a surpresa. Nós estamos vivendo um período extraordinário, não começou agora, já faz algum tempo, né? Não sei nem só o recuo pode nos permitir uma delimitação melhor de quando essa rearrumação começou, mas não há dúvida de que esse atual presidente dos Estados Unidos acelera
as coisas. E também não há dúvida de que a China surpreende sob todos os aspectos, né? Há também, foi uma surpresa, pelo menos para mim e para muitos, que a Rússia, que a União Soviética sendo desfeita, a Rússia pudesse manter sua capacidade, manter e até desenvolver a sua capacidade militar. É uma surpresa que talvez não tivesse aí ao alcance dos estrategistas dos Estados Unidos. Bem, sobre a guerra, o que eu queria dizer é o seguinte: a guerra, nada apresenta mais novidade do que a guerra. Novas armas, novas noções de tempo, de espaço, novos valores. Guerra, olhe, nós pararmos para pensar direito na guerra, o que nós assistimos em Gaza é uma banalidade. Vocês podem se admirar, mas o objetivo de toda guerra é submeter, e a submissão pela fome, pelo extermínio, né, é corriqueira. Não na modernidade, mas ao longo do tempo. Eu lembro bem as teorizações sobre a emergência da aviação, quando se supunha um desenvolvimento científico que levaria a humanidade a um patamar civilizatório, e aquela coisa. Primeiros estrategistas da aviação, antes do avião voar mesmo, né, já estavam prevendo seu uso para matar gente de fome, né? Para matar gente de fome. E quando a Primeira Guerra começou, o avião já estava voando e jogando bomba, ninguém imaginava que, ao final de 4 anos, a indústria aeronáutica tivesse uma capacidade tão estupenda de provocar sofrimento em populações inteiras. É cerco e aniquilamento. Cerco e aniquilamento fazem parte, são atitudes comezinhas na função guerreira. E segunda observação sobre a guerra é a seguinte: os homens sempre lutaram pelas mesmas coisas. A guerra é plena de novidades, ela desenvolve coisas extraordinárias, surpreende sob todos os aspectos, mas não tem nada mais antigo do que a guerra, né? E, nesse sentido, eu lembro o seguinte: eles vão atrás de produtos primários, sempre atrás de o melhor pasto, o lugar que tem mais água, o lugar que é melhor para se reproduzir, e agora o lugar que tem o metal mais precioso, o lugar que tem a fonte energética. Estou lembrando essas coisas todas para a gente analisar esse noticiário, um pouco mais de reflexão. Estou tentando alimentar a reflexão porque nós precisamos de uma reflexão um pouco fora do, do, do lugar comum, que nos é oferecido cotidianamente por todos os analistas, pelo noticiário. Ainda sobre a guerra, eu queria lembrar o seguinte, que as previsões são naturais, todo mundo faz previsão, mas elas são condenadas a serem desmentidas, a serem frustradas, porque nós temos pouca noção da capacidade efetiva dessas nações, ou desses estados né, que estão em conflito, e, sobretudo, dos lances que estão sendo jogados. Só para ilustrar, ninguém pode assegurar que não haja submarinos próximos a Washington
capazes de atingir rapidamente, né? Sem defesa, né? Submarinos nucleares, né? Também esse lance, Marcos, do deslocamento dessa força americana aí para rumo à América Latina, que tem muito jogo de cena. Você nomeou aí 4.500 soldados. Isso impressiona, né? 4.500 homens preparados para o desembarque aí em solo americano. Mas a guerra seguramente não será travada da forma tradicional. Então, esses dados aí são talvez secundários. Eu fico imaginando, pode ser que haja algum acordo para desembarque dessa tropa no território, né? Mas isso é complexo, é dispendioso, logisticamente é dispendioso e politicamente. O fato é que esses deslocamentos de tropa, e o anúncio desses deslocamentos é que são importantes, porque conformam o clima, né? Outro dia saiu a notícia que estava se deslocando também no rumo do Mar do Norte, se aproximando da Rússia e tudo. Ora, se por acaso os submarinos já estiverem lá há muito tempo, quem é que pode dizer que eles não estão lá? Então, o dado relevante não é que eles estejam lá, é o anúncio de que eles estão por lá. A guerra é uma encenação permanente, se encena, se mente adoidado, se, se engana, é o engano permanente. Isso é a regra da guerra. Eu vou parar de falar um pouquinho de guerra e entrar agora na soberania, antes que eu tome o tempo todo, né? Fazia tempo que essa noção de soberania não entrava na pauta política brasileira com tanta força como está agora. Isso é um dado central, né? E quem provocou isso foi o presidente dos Estados Unidos. Mas quem estava atento ao desenvolvimento brasileiro, há muito trata disso, né? Do meu ponto de vista, bom, primeiro conceitualmente, a soberania é alguma coisa que não se exerce com retórica. E soberania é sempre algo relativo. Não existe essa de soberania como está escrita na lei, que ela pode, ou teoricamente escrita, atitude, capacidade de tomar atitudes conforme os seus próprios, a própria vontade. Nenhum Estado tem condição disso, né? Mesmo o mais poderoso depende dos menos poderosos. Então, a gente pode imaginar aqui qual é o tipo de soberania que um Paraguai, potência menor, enfim, pode ter relativamente a uma grande força militar, né? Agora, no nosso caso, eu não acho que o Brasil seja soberano. Não é soberano. A sua soberania foi o tempo todo toda sabotada, permanentemente sabotada, inclusive pelo europeu e depois pelo americano. A soberania não se improvisa, não se exerce nem por retórica, nem por improviso. Soberania se prepara longamente e o preparo da soberania, ou seja, da capacidade de autodeterminação, já é conflituoso. Por exemplo, se o Brasil tivesse desenvolvido capacidade satelital, foguetes
capazes de lançar satélites e tivesse desenvolvido uma tecnologia espacial, enfim, explosivos. Ora, seguramente há muito tempo o Brasil já seria, os Estados Unidos já teriam decretado, jogado o Brasil nos estados, no rol dos estados bandidos, né? Há muito tempo. Enfim, o nosso lançador de satélite, nossas tecnologia avançada, tudo que você possa imaginar nesse campo que confere capacidade militar, foi permanentemente sabotada e não estava inserido no nas nossas ideias de defesa nacional. Não estão inseridas. Está claro, é óbvio, é repetição do beabá que a nossa defesa exige uma aliança continental, subcontinental, né? Uma coesão sul-americana. E essa coesão não foi o tempo todo sabotada? Os passos mais eloquentes talvez tenham sido dados pela Unasul, afinada Unasul, e foram coisas tímidas, né? Coisas que não. Enfim, soberania não se improvisa, soberania. E a elite brasileira nunca sabe, nunca se ocupou disso. É uma elite subalterna, é uma elite ajoelhada. Aqui eu me refiro, quando eu falo em elite, eu quero me referir não apenas o capitalismo brasileiro, mas o Estado Nacional Brasileiro, incluindo suas Forças Armadas. Essas Forças Armadas que não voam, não navegam, não se deslocam, não se comunicam, se o grande fornecedor de armas e equipamentos não quiser. Se não quiser, acabou-se. A Força Armada. Quando ultimamente tem surgido aí no noticiário, os Estados Unidos não vão participar de exercício tal, de conferência tal na América do Sul, para avisar a Marinha que não vem mais para uma conferência programada. Eu fico pensando por que eles fazem isso. No fundo, e aqui vai o lanço uma ideia, no fundo eles estão querendo jogar o militar brasileiro contra o governo Lula. Se ameaçam de não vender material, acabou-se o Exército, a Aeronáutica e a Marinha. Como é que eles vão manter o que eles têm? Né, a logística necessária para manter. São, são corporações absolutamente dependentes dos grandes fornecedores internacionais organizados lá, coordenados e disciplinados, enfim, a partir do Pentágono. São essas questões que eu queria lançar para nós refletirmos sobre esse quadro angustiante, absolutamente excepcional que nós vivemos. E para concluir, eu diria o seguinte: né, aguardemos, a surpresa está na ordem do dia, né? O imponderável está sobre a mesa. Não vamos concluir apressadamente, não vamos nos admirar com o que pode acontecer. Esse extermínio de gás é a coisa mais pavorosa que pode ter no mundo, mas, no entanto, ela é banalidade. Só o que teve foi coisas assim. Qual é a diferença? A diferença é que o homem se julga civilizado, né? O homem se julga em um patamar enfim, de evolução, e isso mostra como a civilização e a barbárie estão entremeadas, estão juntinhas.
E não acredito que as comunidades, enfim, as sociedades tenham abdicado, tenham largado de princípios ou de procedimentos que guiaram a experiência humana. Desculpe a brutalidade com que eu falo, mas nós estamos muito pouco acostumados a discutir a guerra. E quem discute a guerra aprende que o maior esforço guerreiro é a contenção da irracionalidade. É isso. O grande esforço é para segurar a irracionalidade. Agora mais do que nunca. Por quê? Porque as potências acumularam uma capacidade destrutiva inimaginável. No mais, ninguém sabe mesmo dispõe das armas novas. Coisa surpreendente, esses hipersônicos e a capacidade dos drones são, sabe, são extraordinárias. Nós estamos vendo aí que esse ar está cheio de notícias. Essa tal da batalha espacial, da guerra espacial, do espectro eletromagnético, né? Então, são coisas difíceis de imaginar. A guerra se passa por aí. A guerra não se passa mais com deslocamento simples de tropa e alguns instrumentos estão completamente defasados, como, por exemplo, os aviões, desculpe, os tanques, né? Você conversa com qualquer artilheiro do exército e ele vai verificar que a arma dele perdeu o sentido diante das novidades. E nós vamos ficar assistindo aí esse espetáculo de novidades. São coisas surpreendentes. Ninguém imaginava em 1914, né, que íamos chegar 4 anos depois com uma indústria aeronáutica ultra desenvolvida. Se fabricavam poucos aviões extremamente frágeis e em 4 anos se estava produzindo milhares e milhares de aviões e ninguém imaginava que em 1939, quando o pau troou, né, que o capítulo final seria a, a, a destruição atômica, sabe? Destruição atômica, que aliás desnecessária. Foi um massacre, genocídio, não é visto assim, mas foi um genocídio. Chega, joga uma bomba que tritura pessoas, tritura sociedades, cidades, como se fossem ajuntamento de pulga, de barata, de mursa, daquela. Você chega lá, pulveriza assim, tritura tudo. Foi isso que eles fizeram. Né? Tem brutalidade maior do que isso? Desculpem a minha. Eu estar excedendo demais aqui no tempo. Muito obrigado, Manuel. Eu vou, então, abrir para rápidas intervenções ou questionamentos, né, com os participantes, e aí, na sequência, eu devolvo para o Marcos e para o Manuel para eles fazerem o encerramento. Mas enquanto as pessoas se inscrevem, eu queria solicitar tanto ao Manuel quanto ao Marcos algumas poucas reflexões sobre, sobre essas questões ligadas ao jogo geopolítico, é, de, de resistência por parte dos Estados Unidos às mudanças mais profundas que estão ocorrendo hoje, né? Onde os Estados Unidos crescentemente, inclusive, verbalizam, né, a insurgência de um novo grande inimigo, né? Já foi lá atrás a velha União Soviética, hoje a China, e por extensão da China, o,
os países do BRICS, os riscos com relação ao dólar, etc. E a outra reflexão que eu gostaria de obter de vocês diz respeito ao quadro geopolítico que está criado, ou que se vem criando na América do Sul, fundamentalmente com um processo que aponta para mudanças políticas em vários países, né? Nós já tivemos agora recentemente o caso da Bolívia, o caso já tinha havido do Equador, a preservação, é, aí o caso da Argentina, etc., mas um processo de tentativa de pulverização de uma possível, é, já hoje muito fraca possibilidade de aliança entre os países da América do Sul. A aliança dos países da América do Sul, a gente poderia falar até de América Latina, mais especificamente no caso da América do Sul, como entorno estratégico do Brasil, né? A impossibilidade de avanço nos processos de integração sul-americanas apontam para uma pulverização que beneficia a visão americana da doutrina Monroe. Está escrito Vicente Trevas. Vicente, com você, por favor. Muito obrigado, Granado. Primeiro, gratíssimo aí aos nossos expositores, né? Ao professor Marcos e ao nosso querido amigo Manuel, que é um grande parceiro do nosso instituto, né? Na exposição de vocês, eu destaco assim algumas questões, né? Primeiro, foi muito importante, o professor Marcos, que ele trouxe informações sistematizadas, né? E nos fez recordar eventos e acontecimentos em relação aos propósitos do Império, né? Eu acho que isso foi, né, uma exposição que nos ajuda a sistematizar, né, o entendimento sobre os propósitos do Império, né? E o professor Manuel Domingues Neto, nosso querido mestre, né, nos alerta de que hoje, tanto na cena pública, né, na cena política, na opinião pública, novas agendas estão se impondo, né? Na minha leitura, a agenda da guerra está aparecendo como, né, uma agenda plausível, né? Uma agenda que ganha sinalizações. A agenda da soberania, que também passa a ser, né, uma agenda que está impactando os atores econômicos, sociais, políticos e culturais do país, né? E sobre a conjuntura, ele está nos chamando a atenção para entender, né, além dos jogos de cena, os reais movimentos dos atores, né? Então, eu acho que o nosso diálogo aí foi muito importante, né? Eu gostaria de indagar ao professor Marcos, ao professor Manuel, é, nós, o Brasil, nós, os brasileiros, né? Nós, o Estado brasileiro, né? Nesses cenários, né? E nesses contextos, né? Quais são as nossas reais vulnerabilidades, entende? E aqui até a busca de tentar hierarquizá-las, né? Esse é um tema. E o outro tema, quais são, né, existe ou não, nossa capacidade de resistência, né? E quais seriam essas capacidades de resistência? Então, com essas duas indagações e considerando as contribuições dos dois professores, eu também agradeço a qualidade da sessão de hoje. Muito obrigado, Granado. Obrigado, Vicente. Tem a nossa aluna Isabelle, que gostaria de fazer uma pergunta. Tá bom. Seja muito bem-vindo, Isabelle.
Ok, vou tentar ser breve. Boa noite a todos. A minha pergunta tem a ver com os limites da democracia brasileira, porque quando a gente fala da análise de conjuntura da relação dos Estados Unidos com o Brasil, a gente temos a falar de cenas como aconteceu na Câmara dos Deputados, onde alguns deputados se manifestaram, ocuparam a Câmara a favor das sanções, das ações que atentavam contra a soberania nacional. Então, o meu questionamento é como isso interfere, de certa forma, nessas relações do Brasil com outros países, que por mais que esses deputados, esses agentes não tenham uma ação externa diretamente, eles influenciam nos debates internos, eles interferem na opinião popular. Então, minha pergunta é como que a gente analisa isso, né? Quando a gente elege representantes de forma democrática, eles, de certa forma, atentam contra a democracia. Muito obrigado, Zé. Muito obrigado mesmo. O Tadeu Valadares. Tadeu, com você, por favor. Ah, perfeito. Então, claro, primeira coisa, agradecer as duas exposições, ah, estilos, né, bastante diferentes, mas ambas, né, convergentes no sentido de nos darem muita informação, no caso, sobretudo, né, da palestra do professor Marcos, e de nos darem muita, no caso já no caso do Manuel, nos dar, como ele mesmo queria, né, que a gente pensasse de uma maneira reflexiva, crítica, etc., diante de uma realidade sem véus, digamos assim, né? Então, eu queria agradecer a ambos inicialmente. Eu acho que a contribuição do professor Marcos foi muito boa, porque ele desenhou realmente uma linha no tempo, explicando os pontos mais importantes dessa linha, de uma maneira que eu acho que foi muito útil para todos nós, e eu digo muito especialmente para os alunos dele. Então, o professor está de parabéns, e os alunos também por terem recebido esta aula. Mas digamos assim, o meu comentário, observação, ou perguntas, são mais dirigidos ao professor Manuel Domingos, porque ele pediu, né, uma reflexão mais, digamos assim, fora do imediato, né? E na fala dele, ele mesmo, o professor mesmo disse que ele estava querendo pensar algo assim, três elementos, digamos, básicos, né? A ordem mundial, as guerras e a soberania. Então, o que eu queria marcar é que, primeiro, acho que assim, a coisa da ordem mundial, aparentemente, as indicações são muito fortes nesse sentido, eu sou muito prudente, mas a verdade é para não espantar demais os distintos ouvintes. Mas tudo indica que nós estamos realmente passando por um período de transição de hegemonia, né? Um período longo, né? Quem se dedica a isso academicamente, profissionalmente, no meu caso, em geral, marcam a década de 70 como o início, quer dizer, tem meio século de transição de hegemonia, porque, por um lado, os Estados Unidos foram perdendo capacidade hegemônica, mas, sobretudo, nos últimos 25 anos, talvez um pouco mais, 25, 30 anos, a ascensão da China foi colocando, digamos, a coisa da transição no dia a dia de todos nós. Então, acho que isso aí é muito importante a gente aceitar que existe um processo de transição de hegemonia. Isso é um ponto. E esse processo de transição de hegemonia afetará a chamada ordem mundial. E a ordem mundial que está sendo afetada brutalmente afetada é a ordem mundial que a gente poderia chamar a ordem mundial gestada originariamente em Bretton Woods, 1944, e em São Francisco, 1945. Essa ordem teve, digamos, uma vigência relativa, ela nunca foi absoluta, porque havia outro campo dentro dessa ordem, o campo que se diluiu e que terminou, né, se esfacelando em 1989 a 1991, mas havia um contrapoder. Então, nunca houve uma hegemonia completa dos interesses mais fortes nessa ordem, que eram os interesses dos Estados Unidos e, secundariamente, também dos seus aliados na Europa e em todos os outros continentes, né?
Então, nós temos uma ordem mundial também está mudando, além da transição de hegemonia. São dois fenômenos distintos que eu gostaria de ouvir um pouco o professor Manuel Domingos, se ele vê assim ou vê muito diferente. E o professor Manuel Domingos colocou um ponto que eu acho que é fundamental. Ele disse: as guerras, a novidade da guerra, e as guerras são, eu não falo isso dessa maneira, mas acho que eu não estou sendo infiel à ideia. As guerras são as parteiras das transições de hegemonia, né? Então, a ordem que foi constituída ao final da Primeira Guerra, a ordem da Sociedade das Nações, ela só foi até 1939. Ela leva 20 anos de crise e tchau. Surge uma outra hegemonia absolutamente clara com a ordem de Bretton Woods de São Francisco. Essa ordem e essa hegemonia estão em crise muito óbvia, profunda, ampla. Mas aí a pergunta é possível pensar, o professor nos esclareceu, opinar, é possível pensar uma transição de hegemonia e uma transformação da ordem internacional sem uma guerra? A experiência anterior foi de guerra em 1919 até 1918, guerra a partir de 39. É possível imaginar isso, ou isso é, eu diria, não estou querendo ser crítico demais, mas não seria isso uma ilusão de um idealismo que nega a própria história e essa coisa de as guerras serem tão importantes e nega os dados concretos, estatísticos? A frequência das guerras tem aumentado. E tem aumentado não agora, tem aumentado desde o final, desde o início dos tempos modernos. Então, está aumentando. Então, é possível pensar uma transição de hegemonia e uma mudança da ordem mundial sem uma guerra? Se é possível, como é possível? Se não é possível, quais os riscos de, nessa operação complexa de transição de hegemonia, de reformulação da ordem mundial, nós terminarmos numa situação que é essa das surpresas? Que é uma situação em que a dissuasão nuclear não vai mais contar. Ela não contando, a guerra pode se transformar de uma guerra convencional, grande ou pequena, numa guerra em que se use armas nucleares, grandes ou pequenas, provavelmente começando por pequenas armas nucleares táticas, mas que rapidamente a escala, porque ninguém tem experiência disso historicamente, pode ser alcançada em muito pouco tempo. Porque mesmo com armas nucleares táticas, a destruição é imensa. E mesmo sem armas nucleares táticas, as armas convencionais de hoje, elas têm poder de destruição, algumas delas, umas são muito pequenininhas mesmo, pequenininhas relativamente. Mas há armas nucleares táticas, armas convencionais, que têm o mesmo poder similar às das bombas que foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Eu, isso aí conhecido, o professor conhece muito mais do que eu, com esse en passant, como eu diria. Então, e por fim, a questão da soberania. A visão do professor me pareceu tão, eu acho que taxativa, no sentido de que a soberania não existe, soberania é para boi dormir, você tem que construir a sua soberania, e a sua soberania é um projeto de engenharia social. Você tem que criar isso. E ainda mais, no caso do Brasil, nós temos, né, as Forças Armadas, que não são muito, para falar uma linguagem weberiana, não são muito eletivamente afim com a ideia de soberania. E nós temos, segundo o professor, um povo que não se mobiliza pela defesa da soberania. Então, é uma visão, eu, em geral, tenho uma visão muito sombria das coisas, por temperamento, talvez. Mas o que eu pergunto, professor, é possível, no ano de 2025, no que a gente possa ver até a metade do século, né? É possível que um Estado e uma sociedade se organize sem se fundar jurídica, política, ideologicamente, ter mobilização social, etc, 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 numa das versões de soberania, porque a soberania, uma é a soberania de Baudin, outra é a soberania de Maquiavel,
Uma terceira soberania é a soberania de Hobbes, outra é de Locke, uma outra do Rousseau, e a gente vem trazendo isso até agora. Então, um pouco, já que o professor pediu para alguma reflexão assim, mais fora do, eu diria, fora do compasso, eu ofereço essa minha para ele comentar. Mas olha, Manuel, gostei demais, porque a sua visão é muito direta e por isso mesmo é muito não anticonvencional. E por isso mesmo ele desperta muito os ingleses, de língua inglesa tem uma expressão que é engraçada, né? A sua intervenção foi uma food for thought, alimento para o pensamento. Muito obrigado. Muito obrigado, Tadeu. Tem uma pergunta aqui do meu aluno Alan. Opa, então, Alan. Alan tem prioridade. Então tá. Bem, boa noite. Serei breve na minha pergunta. A minha pergunta está no contexto da questão Estados Unidos e Venezuela. Na verdade, ela está na pergunta sobre o significado da Colômbia nesse caso. Acho que nos últimos dias a gente teve um desdobramento de tropas colombianas que estão pressionando a Venezuela pela fronteira Colômbia-Venezuela. Gostaria de perguntar o significado disso e o significado principalmente para o Brasil, visto todo o histórico desde a era imperial sobre a questão da Amazônia e das fronteiras naquela região. E é só isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Alan. Obrigado mesmo. Então, agora, Renato Tagnino, aí depois eu devolvo para o Marcos e para o Manuel. Obrigado. Em primeiro lugar, agradecer aos dois companheiros. A gente sempre está aprendendo muito com esses programas aqui. E, em segundo lugar, fazer um comentário à parte final da exposição do Manuel. O Manuel bem coloca a questão dos meios de defesa das nossas Forças Armadas, que absolutamente não possibilitam nenhuma resposta a qualquer tipo de agressão. Em especial, ele chama a atenção que o dia que os fornecedores de armamento para o Brasil decidirem parar de fornecer ou, por qualquer forma, boicotar a nossa capacidade, simplesmente as nossas Forças Armadas não se moverão. Estou sendo talvez até mais enfático do que ele. Em segundo lugar, ele chama atenção para o enorme poder destrutivo, inimaginável até, das novas armas, das novas tecnologias que estão surgindo, o que agrava a colocação anterior. Não obstante isso, tem muita gente ainda no Brasil que acha que nós devemos fortalecer ou reavivar ou revitalizar a indústria de armamentos brasileira. Não esqueçam que nós temos uma sexta missão da nova indústria Brasil, que é justamente a indústria de armamentos, a indústria de defesa. Há uma boa quantidade de economistas, há uma boa quantidade de policymakers que continua achando e raciocinando num cenário muito distinto daquele que o Manuel nos traz. Eu, em particular, há muito tempo defendo uma política de defesa muito distinta daquela que vem sendo implementada até hoje pelo Brasil, em especial no que diz respeito à revitalização da indústria de defesa. A minha pergunta, concretamente, Manuel, é como é que essas tuas declarações elas vão ser interpretadas pelos policymakers, pelos nossos economistas, que seguem pensando em spin-off econômico, spin-off tecnológico, e assim por diante, toda essa ideologia barata que vem dos anos 70 e que hoje absolutamente não corresponde à realidade, sobretudo à realidade de um país capitalista periférico como o nosso. Obrigado. Obrigado, Renato. Bom, não tem mais ninguém inscrito, então eu vou devolver imediatamente para o professor Marcos Cordeiro Pires. Marcos, com você, por favor. Olha, são questões interessantes, né? Eu gostaria de chamar a atenção primeiro com relação às resistências dos Estados Unidos. Está claro, né, que a ascensão da China era algo não planejado e não esperado pelos americanos, porque desde 1980, quando inicia o processo de reforma,
os americanos eles imaginam que poderiam conter a China ou conter o comunismo por meio do engajamento da China na economia mundial e nas instituições internacionais. Por detrás do interesse americano estava uma teoria que se mostrou falha, que é a teoria da modernização, tal como preconiza o Samuel Huntington, por exemplo, dizendo que na medida em que um país se desenvolve, na medida em que um país cria uma grande classe média, todos os processos autoritários que levaram ao desenvolvimento rápido se esgotam e essa nova classe média passa a defender o modelo liberal democrático. Como a gente viu, isso não valeu para a China, e quando os americanos acordaram depois de 2008, é claro que eles ficaram preocupados. Desde então, da crise de 2008, há um consenso na elite americana, né, de refrear ao máximo a ascensão da China, de estender ao máximo a hegemonia norte-americana. Então, esse é um aspecto interessante, porque todas as medidas contra a China, né, lideradas, por exemplo, por Marco Rubio, Ted Cruz, Bob Menendez no Senado americano, né, foram bipartidárias. Não há nenhuma medida contra a China que não encontrou apoio bipartidário, ou seja, da elite norte-americana. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção. O quadro geopolítico da América Latina é assombroso. É assombroso pelo seguinte aspecto, né? Enquanto nós não temos uma internacional democrática, uma internacional socialista, uma internacional progressista que seja operante, nós temos a internacional conservadora, né, que está atuando de maneira muito coordenada em nível mundial. É de pensar o absurdo do vice-presidente J.D. Vance interferir na eleição da Alemanha pedindo voto para a Alternativa pela Alemanha, que é um partido nazifascista. Então, eles possuem, né, uma grande coesão, né? Aqui na América Latina, mesmo entre aqueles grupos chamados progressistas, a gente tem diferença, porque a gente poderia chamar de progressista em termos gerais, mas na prática política o Gabriel Boric não está na mesma caixinha que o presidente Lula em muitos aspectos. A coesão norte-americana é apoiada por um poder absurdo dessas big techs. As big techs elas conseguem dominar completamente a narrativa, né? De tal forma que um Peru, né, festeja o dia de Natal pensando que o Natal vai ser para ele, né, sendo que ele vai estar na bandeja e todo mundo garfando o peru. Por fim, né, a questão da vulnerabilidade, eu acho que a maior vulnerabilidade que a gente tem, né, e isso não pode dizer apenas do movimento socialista, né, mas também podemos incluir, né, os próprios sociais-democratas, que é justamente a questão do discurso da ideologia e daquilo que, né, esses movimentos progressistas podem oferecer. Nós, né, temos um problema muito grande, porque a democracia, tal como a gente imagina, não entrega os bens que a população quer. E qualquer, né, ditador que aparecer na frente acenando ao povo com uma cenoura, né, ele passa a ser mais interessante do que um processo gradual, um processo progressista, organizado dentro da própria institucionalidade. Então, a gente vê hoje, na eleição de um dos estados da Alemanha, né, o Partido Social Democrata ter menos votos do que a alternativa para a Alemanha, né? E a gente espera que ocorra algo parecido na França, na Espanha. E aqui na América Latina, a gente lamenta muito, né? Temos que resistir muito, né? Porque, caso contrário, vai ocorrer como em 2016. Né? Para o lado que for o Brasil, vai para a América Latina, algo que o Kissinger falava em 1970.
Se a democracia no Brasil vai para o buraco, com absoluta certeza, nos outros países da região também vai para o buraco, né? A Isabeli está aqui? Não, né? Mas é só lembrar, né, essa própria decepção com o processo liberal democrático. Em toda eleição, todo governante promete mais bem-estar, promete mais emprego, promete mais cultura, promete mais educação, melhores salários para professores. E com a estrutura econômica que tem, né, ou a persistência de uma hegemonia neoliberal sobre a lógica econômica, isso impede, né, de que a democracia efetivamente entregue para a população aquilo que ela almeja. Então, obrigado, Granado, mais uma vez. Essas são minhas contribuições. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado mesmo. Passo então agora imediatamente para o Manuel. Manuel Domingos Neto, por favor. Imagine que nós já terminamos o tempo regulamentar e estamos aí com questões difíceis, né? Já estou vendo, olhar assim o Vicente e o Granado já planejando outros lances aí, porque o tempo. O Granado, você perguntou sobre vulnerabilidade. Meu Deus do céu. Pensou? É uma questãozão, uma lista imensa, né? É uma lista imensa. Eu quero dizer que é a coisa mais fácil do mundo, não é preciso bomba nem nada para você deixar da noite para o dia milhões de brasileiros com fome, né? Sem luz, sem energia, sem remédio, né? Não é preciso bomba para isso, porque nossa dependência é muito profunda, é alargada sobre todos os aspectos, né? Nós tivemos, algum tempo atrás, uma pane elétrica no Amapá, e o sofrimento foi enorme, né? Uma coisa elementar, né? Quero dizer que eu moro numa cidade muito bonita, no Delta do Parnaíba. Aí eu vou no supermercado, e sinto assim, rapaz, que perigo, uma guerra aqui, a gente vai passar necessidade mesmo, porque o leite que eu bebo vem de Minas, às vezes do Rio Grande do Sul, o queijo também, né? O remédio, nada é feito aqui, tudo vem, enfim, o abastecimento interno da sociedade brasileira. Estou falando, Vicente, uma coisa que não entra nunca no. Sabe, porque tem aquelas listas clássicas, né? Mas estou falando de um aspecto bem concreto, né? Acho que a nossa distribuição demográfica já é uma. A organização da produção econômica do Brasil, ela é de quem nunca se preocupou que eventualmente um dia o país possa entrar em guerra. É isso. Nós não vamos ter remédio, gente, para o hospital, não podemos fazer os exames lá que a gente está habituado a fazer nos laboratórios e tudo, porque somos profundamente dependentes no que diz respeito à saúde, à logística. E a guerra está chegando, né? Finalmente a guerra está chegando. Eu acho que a guerra está chegando, Tadeu, porque eu não encontro exemplos históricos de arranjos mundiais, né, de trocas entre as sociedades e os estados que não tenham brutalidade. O que é o Estado, né? O Estado não é um instrumento de brutalidade, né? Força que se exerce sobre os homens, segundo a primeira frase do príncipe, né? Todos os estados, todos os domínios que se exercem sobre os homens, é assim a primeira linha do Maquiavel. A concepção moderna de Estado é isso, é força, né?
E o primeiro elemento do estado, do exercício da força, é, é o aparelho, a aparelhagem concreta para a força, digamos, sobre a sociedade e sobre o estrangeiro. A relação entre estados, eles se abraçam, se beijam e tudo, e lembram quantas coisas maravilhosas passamos juntos, né? Agora, por exemplo, nossa diplomacia, né? Meu querido amigo Celso Amorim, lembrando dos 201 anos de boas relações. Que conversa, rapaz! Isso é bom na linguagem diplomática, mas nunca teve boa relação. O próprio Lula caiu por quê? Por conta de manobras aí, Dilma e Lula foi para cadeia e tudo. Nós sabemos que 201 anos, enquanto intervenção, golpe militar, tortura, o escambau, e agora esse avanço neoliberal com os grandes bancos aí, os grandes investidores tomando tudo que nós temos, né? Tomando e querendo mais, é a nossa luta hoje, né? Enfim, eu vocês podem imaginar que eu seja uma pessoa pessimista, mas eu não sou. Eu, para concluir a resposta aí, Tadeu, eu digo o seguinte: nós temos que ter esperanças em uma nova relação. Se a gente olhar para a história, a gente vai ver que não houve o caso, não há exceção. Mas se nós olharmos para o presente, nós vamos verificar a capacidade de destruir é muito grande, né? Chega assim o mundo pode, o planeta pode ser pulverizado aí diversas vezes. Então, diante disso, me parece que um instinto de sobrevivência vai predominar. Nós estamos em guerra, eu acho, sabe? Guerra. A guerra, guerra pelo controle de mercados, guerra por recursos naturais, né? Agora, essa guerra, ela se dá diversas atividades, com diversas. São múltiplas as demarches, guerra de propaganda, guerra de opinião, de sabotagem, de tudo quanto é coisa. A esfera com guerra de domínio cultural. Quem foi que permitiu mesmo esse bandido desqualificado ser presidente do Brasil, hein? Quem foi que permitiu? Quem foi que alçou esse, esse fascista aí, esse desqualificado aí, a presidência do Brasil? Quem foi que o sustentou? Não é? Não teve interferência externa? Claro que teve. Agora está tendo. Então, os estudantes estão aprendendo aí como é o negócio. O presidente dos Estados Unidos dizendo que pode, que não pode, inclusive, né? Punindo o juiz, punindo o juiz brasileiro, né? Acho que está escancarada, está evidenciada nossa fragilidade e tudo o que eu imagino é que a gente aprenda as lições, é que a noção de soberania seja assimilada pela maioria dos brasileiros, para que nós tenhamos as instituições articuladas na construção disso, tá? E uma melhor capacidade de resistirmos. Está na moda aí esperar que a China
seja o caminho. Aí tem gente que fala muito da China. A China é maravilhosa, é colossal, é isso e aquilo. A China faz o bem, não briga com ninguém. Francamente, vamos comprar na China. Outro dia eu estava conversando com um general que disse assim que, olha, daqueles obuseiros lá, Renato, aqueles obuseiros lá que estavam comprando lá da Elbit System, né? O general, olha, era um quarto concorrente. Nós fizemos tudo sob o critério de tal como queria a lei e o Tribunal de Contas. Tudo, trabalhamos 2 anos para testar os obuseiros e tudo. Escolhemos. A China estava oferecendo obuseiro também. Digo, rapaz, francamente, nessa matéria, nós não devemos comprar. Primeiro, porque o abuseiro já é uma coisa discutível, relevante e discutível no confronto que se desenha, ou no confronto em curso. Segundo, porque, olha, um país como o Brasil devia tomar vergonha. Se tiver que fazer alguma coisa para sua defesa, que ele faça por mãos próprias. Agora, sair do Pentágono e entrar em Beijing, sabe? Isso não tem cabimento um negócio desse. Né? Não tem, não procede, a meu ver. Se nós vamos discutir soberania, vamos discutir soberania mesmo para valer, né? É claro que tudo tem transições, tem gradações e, sobretudo, o atual poder está extremamente contingenciado. O governo brasileiro é um governo profundamente contingenciado. Só há uma saída, a meu ver. Acho que o presidente se posiciona de forma correta em muitos lances, mas, a meu ver, falta a mobilização da sociedade, né? E um planejamento mais global que nos permita uma defesa mínima da sociedade brasileira. Estou falando demais, já extrapolando aqui o tempo, mas eram essas as reflexões finais. Muito obrigado, Manuel. Muito obrigado mesmo. Eu acho que a gente teve hoje uma sessão pesada, pesada, muito pesada e extremamente informativa e fazendo a gente raciocinar, raciocinar muito. Eu quero agradecer ao Manuel, quero agradecer muito ao Marcos, quero também já agradecer os alunos que estiveram aqui conosco todo esse tempo. Espero que tenha sido útil para vocês esse debate. E quero já deixar um convite a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube para que estejam novamente conosco na próxima segunda-feira em um novo Diálogo Absurdo. Muito boa noite a todos e a